Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe quando você pensa que está rodeada de boas pessoas? Só que aí chega um momento em que as máscaras começam a cair. As decepções começam a aparecer e você até chega a pensar que não tem como piorar. Mas a verdade é que sim, sempre pode piorar. A minha filha, Natália, sempre foi uma menina encantadora. Sabe dessas pessoas que nunca passa despercebida onde quer que vá? Essa era a Natália. Você pode achar que eu tô falando tudo isso só porque eu sou a mãe, né? Mas essa é a mais pura verdade. Ela chamava demais a atenção por ser bonita, mas também porque ela sempre teve carisma, ela sempre foi simpática com todo mundo. Quando a Natália ainda era adolescente, ela acabou engravidando. Todos nós ficamos muito surpresos porque ela era muito nova. Mas logo o choque deu espaço para toda a felicidade que estava para chegar. A minha filha ainda ficou com o pai da minha neta por algum tempo. Mas quando a Emily tinha só 2 aninhos, eles preferiram se separar. Depois desse término, a Natália me disse que queria focar no trabalho para dar uma vida melhor para minha netinha e eu, claro, dei todo o apoio para ela. Algum tempo passou e aí a minha filha decidiu ir para uma festa com os amigos. Era só uma festa. Mas naquela festa, a vida dela ia mudar para sempre. Foi lá que ela conheceu o Leandro. Eles conversaram, gostaram um do outro, ficaram. Mas nada demais, era só isso mesmo. Só algum tempo depois, por coincidência, eles acabaram se encontrando de novo numa outra festa. E depois dessa festa é que eles começaram a namorar. Eu sei, foi rápido mesmo. E ela ainda já fez questão de apresentar ele para toda a família. Quando eu o conheci, eu vou confessar, eu não achei ele bonito, mas eu logo entendi o que a minha filha tinha visto nele. O Leandro era um cara tão simpático. Todo mundo passou a gostar dele em casa. No fim, o que importava é que minha filha estava feliz com ele, né? Mas, com o tempo eu comecei a perceber que o namoro da minha filha com aquele rapaz tinha umas coisas meio esquisitas. Por exemplo, ele meio que não curtia a presença da minha netinha. Ele sempre queria estar com a Natália, mas ele não queria que a Emily estivesse junto. É claro que um casal precisa ter os seus momentos, eu entendo isso, mas ele fazia de tudo para se livrar da minha neta. Como se ela fosse mesmo uma pedra no sapato dele. E isso me deixava bem cismada. Alguma coisa ali não estava cheirando bem. Eu via que a minha filha ficava triste porque toda mãe solteira, quando começa a namorar, pensa que aquela pessoa, né, é a pessoa certa para dividir a vida toda e não só uma parte, não é assim? E você pode estar se perguntando por que eu não tentei conversar com a Natália, já que eu vi esse sinal vermelho, né? É claro que eu tentava. Tentei tanto, mas eu tentei tanto. E ela sempre desconversava, dando alguma desculpa boba. Eu insistia, perguntava se o namoro estava bem, e ela só falava que sim, que era tudo ótimo. E mesmo assim eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. Até que depois de um tempo, ela mesma já não conseguia mais fingir que não estava feliz. Só que mesmo assim, ela não terminava logo aquele namoro. Eu não conseguia entender o porquê disso. Até que um dia, a Natália decidiu ir para um show com as primas e dessa vez ela não convidou o namorado. Mas quando o Leandro viu as fotos da minha filha aproveitando o passeio, nossa! Ele ligou furioso, querendo saber por que ela tinha saído sem ele. A minha filha respondeu que não estava fazendo nada demais, que só tinha ido se divertir com as primas. Mas ele não aceitou de forma alguma. E ali o negócio começou a degringolar de vez. Eles passaram a brigar cada vez mais.
Até que ficou insustentável e partiu dele terminar o namoro. Mesmo tendo sido ele quem foi lá e terminou, a minha filha ficou num alívio que você não pode nem fazer ideia. Ela até disse que ia poder começar a viver em paz a partir de agora. Depois, o Leandro ainda tentou reatar algumas vezes, mas ela nunca quis voltar para ele. Algumas semanas depois, a minha filha acabou conhecendo uma outra pessoa. E o rapaz era completamente diferente do Leandro. Desde o começo ele mostrou que gostava da minha neta, que fazia questão de incluir a Emily em todos os passeios. Até viagem eles fizeram os 3 juntos. E foi justamente depois dessa viagem que tudo começou a acontecer. O Leandro passou a infernizar a vida da Natália de uma forma, olha, assustadora. Ele ia até a porta do trabalho dela. Ele ficava cercando ela, seguindo em todos os cantos que ela fosse. No ônibus, pela rua, ele perseguia, ele tentava fazer ela entrar no carro dele. E ela tinha medo. Ela chegou até a dizer para a patroa que se um dia acontecesse alguma coisa com ela, a culpa seria dele. Essa perseguição toda durou alguns dias, até que eu decidi entrar no meio. E disse que se ele não parasse com isso, eu mesma ia até a polícia fazer um boletim de ocorrência. Pensa que adiantou? Não adiantou nada. Ele continuou insistindo, ele continuou amedrontando a minha filha. Até que um dia meu telefone tocou e era ele numa chamada de vídeo. Ele me disse que estava na praia tentando se distrair para não fazer uma bobagem. E eu senti, na hora que ele falou, eu senti um arrepio, sabe? Eu disse para ele parar de besteira, falei que ele tinha uma vida inteira pela frente. Ele até ficou quieto por alguns instantes. Ele me perguntou se eu o perdoava. E eu respondi com uma outra pergunta para ele. Eu perguntei se ele ia parar de perseguir a Natália. Mais uma vez ele ficou em silêncio. E eu continuei dizendo que se ele parasse, se ele deixasse a minha filha em paz, eu seria capaz de perdoá-lo. Eu ainda falei que ele não era assim, que aquela não era a educação que os pais dele tinham dado. Poxa, eu conhecia a família do Leandro. Eles tinham namorado por mais de 1 ano. Eu sabia que eles eram boas pessoas. Aquele não era o menino que eles tinham criado. O Leandro ainda me falou que queria dar um último abraço na Natália. E quando ele falou isso, eu senti mais uma vez um arrepio. Isso foi 2 dias antes. Só 2 dias antes. Depois de 2 dias, eu estava em casa. Eu estava em casa com a Natália. Eu avisei que eu estava indo até a casa da minha outra filha, que ficava ali pertinho, a 2 quarteirões da nossa casa. Eu falei para ela que eu ia estar por lá. Chegando lá, eu fiquei conversando com a minha outra filha na cozinha, quando de repente a gente ouviu um barulho. Era um barulho alto vindo da rua. Pô! Pô! De cara, eu achei que fosse, sei lá, alguma moto passando, escapamento de moto, sabe? Mas aí a minha filha olhou pela janela e de repente o rosto dela ficou congelado. No segundo depois, ela começou a gritar desesperada. Ele vai matar ela! Ele vai matar ela, mãe! Ele tá tentando matar ela! Eu não tava entendendo nada. Quem que ia matar quem? O que tava acontecendo? A Natália, mãe! Ele vai matar a Natália! Ele atirou na Natália, mãe! Eu levantei correndo. Há tempo de ouvir mais 3 barulhos iguais ao primeiro. E quando eu olhei pela janela,
eu vi a minha filha no chão. Eu vi a Natália. Eu desci as escadas correndo e eu fui para a rua gritando, suplicando por socorro, por ajuda. A minha menina estava no chão. Ela tinha tentado correr, mas ele foi mais rápido e agora ela estava ali, nos meus braços, desfalecida. Quando eu olhei, procurando para aquele maldito do outro lado da rua, eu ainda tive tempo de assistir a mais uma cena daquela tragédia. O Leandro, ainda com a arma que ele tinha atirado na minha filha, ele estava com a arma na mão, ele abriu a boca e ele atirou nele mesmo. Mais um tiro e ele se matou. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali com a minha filha nos braços. Eu não sei dizer quanto tempo durou aquilo tudo, até o socorro chegar. Eu só sei que foi tão desesperador. Quando nós chegamos no hospital, um fio de esperança. A Natália ainda estava viva, ela estava viva, a minha filha estava viva. Ela tinha levado 4 tiros, mas ela estava viva. Foi só aí que eu consegui ligar para o meu marido para poder avisar. Ele saiu do trabalho, ele veio correndo e a gente simplesmente não conseguia acreditar. Depois de algumas horas, os médicos avisaram que a nossa filha ia passar por uma cirurgia. Nossa, era tanta esperança. A gente estava confiando que aquilo tudo ia dar certo, que ela ia se salvar, ela ia. E foram 10 dias. 10 dias de agonia. 10 dias de muita angústia. Fizemos muitas orações. E foram 10 dias de muito medo também. Mas aí Deus decidiu que aquela era a hora de levar a Natália. E a minha filha descansou. A Natália não aguentou e nos deixou. Eu fiquei completamente em choque. Como ela podia ter morrido? Como? Ela estava ali se recuperando, ela estava melhorando e eu sabia que estava. Aí ela me deixou. Não, meu Deus, não. Não, ela não podia morrer, por favor, não. A Natália só tinha 21 anos, gente, só 21 anos, uma vida inteira pela frente. Um futuro bom que estava esperando por ela e ela ainda tinha filha tão pequenininha, né? Não, meu Deus, não, a minha filha não, por favor, não. Um ódio tão grande nasceu dentro do meu peito por aquele desgraçado que você não faz ideia. Raiva, sabe? Raiva até de mim, que eu coloquei o inimigo dentro da minha casa. Eu lembrei daquele telefonema 2 dias antes. Ele tinha planejado tudo e ele agiu com tanta frieza. Ele já sabia o que ele ia fazer e mesmo assim, ele teve coragem de ligar, de olhar nos meus olhos pelo vídeo. Esse maldito que tirou os nossos sonhos, que tirou a nossa menina de ouro, tirou a minha filha de mim. Ele tirou a mãe da Emily dela. A Emily tão pequena. Talvez ela nem consiga mais se lembrar da mãe. Uma mulher feliz, trabalhadora, dedicada à família. Uma menina que sempre me deu tantas alegrias. Ela não merecia. Depois do enterro da minha filha, as histórias começaram a aparecer. Os amigos dela vinham dizer que ele sempre fazia ameaças a ela, que dizia para ela não contar nada, senão até para mim acabar sobrando.
Contaram que eles brigavam sempre, mas que, para todo mundo, ele mantinha a pose de bom moço. E foi assim que ele atormentou a vida da minha filha até o fim. Ela tinha tanto medo. Coitadinha. Mesmo sem acreditar que o pior realmente pudesse acontecer dessa forma, ela tinha medo. E o pior aconteceu. O pior que poderia acontecer. Sabe? Não dá para explicar a dor que é uma mãe perder um filho. Dessa forma, então, é pior porque eu acho que eu nunca vou conseguir me recuperar. Hoje, se eu consigo seguir em pé, é por conta da minha netinha. A Emily é a razão da minha existência. Ele é meu ponto de luz no meio de toda essa escuridão. Por ela eu vou sempre seguir em frente. Eu queria poder dedicar essa história para todas as mães que estiveram escutando nesse momento. Que você nunca enfrente a dor que eu enfrentei. Mas que nunca deixe de confiar na intuição que você tem. Você sabe quem cerca seu filho. Você sabe se as pessoas são boas ou ruins. Você tem intuição para isso. Fique atenta. Observe bem. Não deixe de ouvir o sexto sentido, que às vezes grita. Coração de mãe dificilmente se engana.